Eu passava agora a palavra ao Manuel Salgueiro para nos falar sobre a aplicação do biochar a nível da ração animal e que benefícios é que pode ter. Já falámos muito sobre os animais. Agora, na perspectiva prática, como é que vem isso na Severgado? Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à organização pelo convite que foi feito à Severgado. É com prazer que estamos sempre aqui. Pronto, depois dos meus colegas terem falado, pouco resta a falar, não é? Vou tentar dizer alguma coisa mais, mas vai ser difícil. A incorporação de biochar, do carvão, na alimentação animal é uma coisa que já tem sido feita já há bastante tempo. Porquê? Porque o carvão tem algumas características, principalmente o poder de absorção, que são muito importantes para nós. Mais tarde, mais à frente, irei falar quais são essas características, mas é perfeitamente possível integrá-los no alimento composto dos animais. Para quem não está muito familiarizado com a alimentação dos animais, os animais comem forragem produzida nos campos, nomeadamente palha ou erva conservada através da fermentação, e comem também milho, que é triturado e depois também é conservado através da fermentação. Essa é a grande parte da alimentação dos animais. Quando dizem que os animais andam a comer produtos destinados à alimentação humana, isso não é bem assim. Os animais comem forragem, porque é isso que eles estão preparados naturalmente para fazer, e nós não podemos ir contra a natureza deles, senão acabamos por lhes fazer mal. Depois, obviamente, como essas forragens nem sempre são equilibradas para os propósitos que os animais têm de produzir leite ou carne, nós temos que usar alimentos compostos para fornecer os nutrientes que estão em falta nas forragens. E por isso nós estamos sempre a analisar as forragens dos animais para saber o que é que precisamos depois de colocar nos alimentos compostos. Nestes casos, o carvão pode ser adicionado ao alimento composto porque dá-nos muito mais certeza do que é que o animal vai comer. Se nós metermos na forragem, o animal às vezes pode comer mais ou menos forragem. No alimento composto, o alimento composto para o animal é quase como um chocolate para nós, para quem gosta de chocolate, claro. O animal come sempre, e se nós lhe dermos 4 quilos, nós sabemos que ele ali vai comer os 4 quilos, não vai deixar nada por comer. E, portanto, temos a certeza, se nós dosearmos a quantidade de carvão que queremos dar ao animal, se nós dosearmos naqueles 4 quilos, nós temos a certeza que ele vai comer aquela quantidade. Portanto, dá-nos muito mais certezas da aplicação desse carvão na dieta do animal. É claro que temos que ter alguns cuidados, não se pode meter muito, mas normalmente aquilo que nós aplicamos anda à volta, em doses de manutenção, anda à volta de meio grama por quilo de peso vivo e por dia. Uma vaca pesa à volta de 700 kg de peso vivo, estamos a falar ali à volta de 400, 500 gramas por dia. Portanto, cada animal um animal adulto, claro, iria consumir cerca de meio quilo de carvão por dia. E é importante porque isto não é só porque queremos que o animal sirva de aplicação de carvão, é que devido às propriedades que tem de absorção, o carvão consegue ligar-se a outras moléculas, nomeadamente toxinas que existem nos alimentos, principalmente nas forragens, porque as forragens vêm do campo e nem sempre são controladas em termos de composição nutricional. Composição nutricional não, mas composição de contaminantes tóxicos. Nem sempre são nós, às vezes é que suspeitamos porque vemos os animais e pronto, e então aí começamos a ter algumas pistas. Neste caso, nós ao aplicarmos o carvão vai absorver essas moléculas tóxicas e vai proteger o animal da agressão das toxinas. Isso é um dos benefícios. O outro é que o carvão consegue também melhorar a digestão do próprio animal, ou seja, ele melhora a eficiência digestiva, fazendo com que haja menos produção de gás durante o processo digestivo do animal. Ao haver menos produção de gás, o animal não sente tanto inchaço na parte abdominal e também não sente tantas dores. Então, também aqui há um certo benefício ao nível do bem-estar do animal. Não é só ao nível da saúde, mas também do bem-estar do animal.
Depois também controla doenças, porque assim como o carvão se liga a algumas moléculas de toxinas e de outros compostos que possam ser mais maléficos para o animal, também se liga a determinados micro-organismos que podem ser patogénios para os animais. Então, o carvão, ao ligar-se a esses micro-organismos, não deixa que eles passem a parede intestinal do animal e são excretados depois nos dejetos. E depois também tem o carvão, quando faz a sequestração dos gases, dos gases que são produzidos durante o processo digestivo, obviamente que esses gases vão ser incorporados nos dejetos dos animais. E quando o agricultor utiliza esses dejetos para fazer a adubação orgânica, vai incorporar exatamente todos esses constituintes no solo. É claro que as toxinas também para lá vão, não é? Mas o solo tem micro-organismos que conseguem tratar as toxinas. E já, por exemplo, o metano que é absorvido pelo carvão, ou até mesmo a amónia que também é absorvida, ao ir para o solo, pode promover o sequestro de carbono por parte do solo. Claro que isso depois é sujeito a muito estudo, para ver se de facto a quantidade que pode vir daí em termos de sequestro, mas isso acontece. E por fim, a aplicação de carvão no alimento composto do animal promove uma melhoria do desempenho geral do animal, ou seja, como vimos aqui assim na apresentação da Dora, observamos uma melhoria da conversão alimentar do animal, ou seja, conseguimos mais produto com a mesma quantidade de alimento e também promove aumentos de produção, quer a nível da produção de carne, quer a nível da produção de leite. Portanto, são duas situações que agradam bastante à pessoa que tem os animais, não é? No entanto, temos que ter alguns cuidados porque o carvão, apesar de ter todos estes benefícios, também pode ter alguns malefícios. Como falei no início, o carvão tem um poder de absorção muito elevado, mas esse poder de absorção não é específico, ou seja, o carvão não vai absorver só aquilo que não nos interessa. O carvão pode absorver também coisas que nós queremos que o animal absorva, nomeadamente minerais e vitaminas. Nós fornecemos todos os dias aos animais minerais e vitaminas porque a ração, ao ser fermentada, por exemplo, a vitamina E é completamente destruída, é oxidada e é completamente destruída. Então nós temos que lhe fornecer ao animal, no sentido do animal manter a sua saúde e o seu bem-estar. Ora, o carvão, ao ter um grande poder de absorção, pode absorver os minerais e não deixar os animais absorvê-los. Então nós não temos de ter algum cuidado quando fornecemos carvão aos animais e isso deve ser feito por pessoas que são capazes e competentes para fazer essa aplicação. É claro que um agricultor que trabalha 30 anos com um animal também é competente para fazer isso, mas pode não ter a mesma percepção. E, portanto, convém que essa aplicação seja acompanhada por um médico veterinário ou por um zootécnico que sejam especialistas na parte de alimentação animal. Agora, que é um benefício para o animal e para o proprietário dos animais, isso aí sem sombra de dúvida que os estudos indicam isso. Precisamos de aprofundar ainda mais o nosso conhecimento acerca de toda esta área de atuação, mas os estudos que para já temos podem-nos dizer, garantem-nos que de facto é um benefício para isso. Muito obrigada. Alô? Muito obrigada. Conseguimos aqui ver, de facto, ao longo desta partilha, a aplicação, desde a biomassa à transformação, e foi muito interessante. Vimos aqui alguns desafios esses que lançamos novamente à Academia, com o Diego, e perguntava aqui ao Diego, lançava duas questões. Primeiro, qual é que pode ser o papel do biochar na descarbonização da indústria da construção? E que desafios científicos ainda não estão resolvidos relacionados com o biochar e a sua eficácia na descarbonização? Olá a todos, bom dia e obrigado pelo convite, obviamente, por estar aqui nesta mesa redonda. Desculpado-me se falta alguma palavra em castelão, porque também faz parte. De acordo à primeira pergunta que me fiz,
o biochar ten unha aplicabilidade no que é, ou digamos, ten un interese moito importante na descarbonización da construção, por dúas razóns. Como comentou a Dora, ten un papel já moi activo nas misturas de betão, nas misturas en pavimentos, en recubrimentos, en pinturas para exteriores, por isolamento térmico, mas tamén dentro da construção, un dos produtos que maior pegada ten non é só o cemento está no terceiro produto que máis pegada ten, o primeiro sigue sendo o ferro e o aceiro. Entón, ainda con uns TRLs moito máis baixos, é dicir, un desarrollo tecnológico moito máis incipiente, o sector da siderúrgica está empezando a empregar o biochar tamén na parte das fundições, das misturas, justamente para darlle outras propiedades ao aceiro e ao ferro, basicamente as aleacións metálicas para a construção. É, digamos, o camiño que se está a seguir moito, digamos, moito interesante. Como digo, é o responsable case do 30% das emisións globais deriva da construção. É dizer, que de facto é aí a onde temos que apuntar. A agricultura tem moito menor peso, a gandaria tem moito menor peso em contribuição. E os valores que temos agora a nível global do efeito que tem esta solução de biochar como processo de descarbonização podem representar até os 6-8% digamos, das emissões totais anuais. É dizer, que a dia de hoje é a solução mais viável de mantimento de carbono a largo prazo, digamos, de almacenamento a largo prazo, e que está demonstrado. É dizer, há muitas capacidades, por exemplo, de convertir o CO2 em carbono mineral e injetá-lo no subsolo. Há técnicas, mas a rentabilidade a dia de hoje ainda é muito baixa. Então, ligado um pouquinho aos desafios, que também era a segunda pergunta, os desafios, a verdade, vão não só na linha de construção, há desafios, como estava comentando aqui o colega, na parte da alimentação animal. O biochar não é só convertir, ou a inovação que se está dando hoje desde a academia, não é só em avaliar as matérias-primas a partir de biomassa ou de resíduos agrícolas. Temos resíduos que se podem converter por este mesmo processo de pirólise também com biochar com aplicabilidades, sobretudo para a construção seria mais interessante que para a agricultura, as lamas sanitárias, lamas de tratamentos, tudo o que tenha uma fração orgânica se pode convertir. Obviamente, um carbono é muito mais baixo, não conseguimos atingir os 80-90% de carbono numa matriz como temos numa biomassa, mas a melhor chegamos a um 15-20%. Mas é um resíduo que vamos ter sempre disponível, porque cada vez a população sigue aumentando, as águas têm que seguir tratando, quer dizer, há material disponível que não se está dando esse uso, que pode ter. Outro tipo de inovação que se está é nas misturas. Já não se faz só biochar de matrizes puras, faz-se também misturando substâncias, óxidos de ferro, óxidos de titânio, para que nos solos também haja um poder fotocatalítico, é dizer, que não só haja um maior incremento de carbono pelo que se está aportando biochar, senão que, naturalmente, pela radiação, haja menos emissões do CO2 natural que sai do solo. Vale? Uma radiação que faz organismos conjuntamente com a radiação é haver estes compostos de óxido. É dizer, inovações há muitas, na parte florestal igual, mesmo sabemos que podemos atingir os valores que estava comentando antes Dora na apresentação, mais ou menos um ratio de conversão de um 30% dentro da biomassa fresca a um produto terminado, mas isso é dependente das condições operacionais e é dependente, sobretudo, do tipo de biomassa, vale? Da espécie que estamos a gestionar. Então, quando falamos de biochar, falamos de uma forma global como conceito, mas temos infinidades de biochar, infinidades de aplicações, com coisas boas, coisas malas e, sobretudo, muitas coisas que ainda não estão estudadas. Assim, sabemos os benefícios, porque é o que mais nos interessa sempre vender os benefícios, mas da parte de limitações. Assim, por exemplo, no setor agrícola,
os terrenos e as condicións ambientais dos solos tamén teñen limitacións naturais. Nós non podemos estar aplicando bioxar ao mesmo solo durante 50 anos, e iso non vai dicir que vayamos ter máis estoque de carbono nese solo. Hai limitacións propias dos terrenos que tamén nos limitan un topo. E son consideracións que a día de hoxe as normativas e as metodoloxías ainda non están afinadas porque é unha tecnoloxía incipiente. Por eso a ligación como se está facendo hoxe en día, digamos, da empresa e da academia, obviamente, cada día é máis relevante, e eu acho que é un camiño que, digamos, temos que seguir afiançando e fortalecendo. Obrigada. De facto, a relação entre a academia e a indústria é fundamental, aqui com o papel também da cooperativa, mas a comunidade como um todo também tem aqui uma função primordial. E então passava aqui a palavra, Guilherme Pires, numa visão integrada e ecossistémica, qual a importância deste tipo de projetos para o município? Bom dia a todos. Antes de mais, agradeço o convite da Mota-Engil para estar aqui presente. É evidente que vocês já estão habituados ao nosso discurso apaixonado, ouviram o Albano, e o meu se calhar não vai sair desse registro. Dizer-vos, antes de responder à pergunta, dizer-vos que Boticas é um município do norte de Portugal, faz parte de uma região chamada Barroso, juntamente com o Concelho de Montalegre. Essa região foi classificada, certificada pela FAO como Património Agrícola Mundial. Isto tudo já diz alguma coisa, não é? Dizermos que temos muito orgulho nisso, e isso advém da nossa prática agrícola sustentável. Nós, no município, já há muito que temos uma divisa, mote, que é Boticas da Sedução da Montanha. Nós estamos preocupados, desde sempre, com a sustentabilidade ambiental e com o sequestro de carbono. Atualmente, surgiu-nos, o Geralbano fala que Miguel Torga diz-nos que nós somos o teto do mundo. E desafio também, já agora, faço publicidade, tenho que aproveitar, a todos vós que se deram ao trabalho daqui vir, para um dia que estejam na internet e não tenham nada que fazer, procurem o Reino Maravilhoso. O Reino Maravilhoso atrás dos montes. Nós fazemos parte de trás dos montes. E identificamos-nos muito com o Reino Maravilhoso. Nós somos todos coração, gostamos da nossa terra e fazemos tudo por tudo para ser uma terra exemplar. E é essa preocupação que nos leva a ter parcerias com as instituições locais, como a Capa Olive, parcerias de excelência e com outras entidades. Daí que, quando a Mota-Engil nos abordou, juntamente com a Capa Olive, eles são testemunhas do que nós fizemos. Percorremos os nossos 323 km² para arranjar um sítio ideal para as duas instituições estarem ao lado uma da outra. Isso levou a algum trabalho, quer do setor jurídico da Câmara, quer do setor do urbanismo, quer do setor do ordenamento do território. E com certeza eles fizeram-nos uma visita, se calhar, vamos lá ver o que aquilo é. E de repente deixaram-se seduzir. E já estão apaixonados pela nossa terra, de certeza. Isto é um exemplo. Eu costumo dizer que, mas onde é que fica Boticas? Dou-vos um exemplo engraçado, também, se calhar, exemplificativo para as crianças. Imaginai, eu digo que se Portugal for um mapa, eu digo que se Portugal for este painel e tiverem que o fixar, o ponto de fixação fica no território de Boticas. Portanto, isto tem um valor simbólico. É engraçado que há pouco tempo estive com o gente de Lolé, com o Presidente da Câmara de Lolé, e com os meus colegas da Câmara de Lolé, e eles disseram, isso também dá para nós. Então, porque se quisermos meter 2 pregos, metemos um em Boticas e outro em Lolé. Certíssimo. Somos nós que seguramos Portugal. Esta vontade e é com certeza que o seguramos. É evidente que nós gostamos muito de Lisboa, é a capital. Eu ainda por cima sou do Benfica. Eu sou do Benfica porque sou do Norte. Lá ouvimos dizer que somos do Porto, somos do Norte. Eu digo, eu sou do Benfica, também sou do Norte. Temos orgulho no país todo, mas temos orgulho no que nós somos. Antes de responder à sua pergunta, eu já vou lá dar mais um rematezinho, digo-vos, tenham coragem de visitar o nosso território. Porque o eco que temos das pessoas que nos visitam é, por acaso, eu não sabia que Boticas era assim. Porquê? Porque ainda há um bocado o preconceito antigo, vamos lá acima ao norte, vamos se calhar encontrar alguma coisa que vimos antigamente na televisão. Não.
Posso-vos dizer que na Vila de Boticas não encontrais nada, no Conselho de Boticas, não encontrais nenhuma coisa que não, ao contrário, em Lisboa não encontrais nenhuma coisa que não existe em Boticas. É claro, tudo à escala. E agora vendo mais um bocadinho, tenha paciência. Eu digo-vos que as crianças, por exemplo, desde que nascem, até ir para a universidade, têm apoios, têm tudo gratuito. Andam nos esportes, têm tudo gratuito. Vale a pena viver em Boticas. Não só pelos apoios sociais, mas pelo interesse também que temos por natureza. E daí vêm vários protocolos com a Capa Olive, aliás, é o nosso parceiro de excelência, para nos apoiar a desenvolver o nosso território. E daí esta sinergia que se transferiu ao Motengil. Temos um território, é preciso um terreno com 2 hectares. Nós andamos à procura, esmiuçamos o território. Este sítio aqui é ideal. Infraestruturas, nós vamos lá com elas. É essa, no entanto, também ressalva a ideia que nós primeiro estudámos o projeto. Preocupámos-nos. A primeira coisa é biochar. Isso é carvão. Carvão, poluição. Não, afinal não é carvão, é biochar. Até já lancei um mote para o produto, mas isso fica só entre nós. Que eles vão lançar uma marca. Eu já inventei uma, mas ok, tudo bem. É só para perceberem que nós somos gente boa, gostamos do território e gostamos que vocês gostem da nossa terra. Respondendo à situação, eu ao dizer que a Câmara está disponível para cooperar, se alguém quiser investir no território, que tenha tudo a ver com sustentabilidade ambiental e que nós vejamos que não implica nada com o nosso património agrícola mundial, nós somos de imediato um parceiro. E chamamos todos os interessados que haja no Conselho e que cooperem à nossa mesa para resolver os assuntos. Nós, para exemplificar com a cooperativa, nós entramos na cooperativa, temos uma porta aberta. Depois vocês entram na Câmara, também têm uma porta aberta. Sempre uma porta aberta. As pessoas ficam admiradas como é que têm acesso ao vice-presidente ou ao presidente. Não precisam de marcar. Nós estamos praticamente lá sempre. Se não tivermos, marcamos logo no dia a seguir ou um dia antes. Eu vejo que nas outras câmaras municipais, para falarem com o vereador, tem um dia, tem uma hora. Nós não temos dia e hora. Porquê? Porque habituámos os nossos cidadãos a ser assim. Temos de estar presentes. Ainda há pouco tempo houve uma auditoria da transparência, a título, a talho de foice, e a auditora disse-me, sou vice-presidente, não posso despachar as coisas tão depressa. Porquê? Eu fiquei assim, mas porquê? Ela ficou em silêncio e eu percebi, se calhar pensa que me deram alguma coisa para despachar as coisas muito depressa. É o que parece. Dou-lhe um conselho, não despache as coisas tão depressa. Mas eu faço isso a toda a gente. Não pode, não deve, não pode, mas eu continuo a fazer. Porquê? Porque os nossos cidadãos estão à espera, querem coisas de um dia para o outro e nós estamos lá, se puser, estamos lá. Nós estamos lá mesmo para desenvolver o território, para Boticas nos deixar orgulhosos. Vejo que aqui tendes a água do Luso. Eu desde pequeno, adoro a água do Luso, mas há outra água que gosto mais. E qual será essa água? Muito obrigado. Está a ver? É precisamente em Carvalheiros onde vai ficar este projeto do Biochar. Vejam bem a qualidade ambiental que tem um projeto. Que nós, câmaras, nunca íamos licenciar na nossa capital da água, que é Carvalheiros, um projeto que não fosse sustentável ambientalmente e que andasse para lá deitar fumo ou coisa que pareça. Portanto, tivemos essa preocupação e acreditamos no projeto e damos a cara para o projeto. Por isso é que eu acordei às 4 horas da manhã, para me preparar e tal, não vi com stress, para o Geraldo Bueno me apanhar, virmos devagar até Lisboa. Digo-vos que Lisboa não está assim tão longe como isso. Daqui a Boticas é quase tudo autoestrada. Só tem uma parcela de 14 km para 103. E 3 horas e meia faz-se. É claro que a conversar com amigos fazemos 3 horas e 40, 4 horas, mas sem stress nenhum. Ao Porto temos 1 hora e meia. Portanto, atrevam-se a visitar-nos. Na certeza de que, se não tiverem ninguém com falar, já sabem que têm a porta aberta da variação. Está bem? E de certeza absoluta que eu vos recebo na hora. Fica já essa promessa e essa coragem. E de certeza absoluta que vocês vão ficar agradados com o que veem. Nós somos todos, tudo paisagem. Esqueci-me de fazer publicidade à Carne Barrosã, com o nosso... Já não é preciso. Isso foi só para vos pôr à prova, pronto. Com o Geraldo Bueno a cooperativa é detentor da raça Barrosã
E às vezes costuma dizer que sabe que é a melhor das melhores. Mas agora já nem repete isso. Porque nós tínhamos um prémio, a nível nacional, que de todas as carnes nacionais, são todas excelentes, havia uma que era a melhor das melhores. O que acontece? Enquanto houve o prémio, a carne barrosa recebia sempre o prémio das melhores. O que aconteceu? Deixou de haver o prémio. E ele concordou com isso. Ok, já chega, são todas boas, com a humildade que nós temos, disse, pronto, já não queremos o prémio das melhores. Porque toda a gente sabe que somos os melhores. Portanto, em termos de cooperação, acho que já disse tudo, não? Estamos completamente disponíveis. Temos, por curiosidade, também temos uma fábrica de cordas de rede. Portanto, vejam como é que nós somos receptivos a novos projetos. Sempre com a preocupação ambiental, sobretudo. Porque temos o nosso património agrícola e ambiental, temos que o proteger. E temos essa preocupação porque isso enche-nos de orgulho. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. Nós temos agora aqui uma missão à Tom Cruise. E, portanto, eu ia desafiar-vos, passando a palavra a cada um de vocês, pedia para deixarem uma mensagem final aqui focada nesta ação conjunta enquanto atores, que podem atuar em conjunto para a promoção da descarbonização, no combate às alterações climáticas, deixarem aqui uma palavra final. E começava pela Margarida. Ora bem, a minha mensagem é só uma. A Motengil e a Academia venceram e ultrapassaram barreiras que nos têm separado. E é histórico. Portanto, e de alguma forma chegámos à conversa e a conversar nós conseguimos ir mais longe. Voto que a empresa continue dentro da Academia, que é neste momento o que está a fazer, na pessoa da engenheira Dora, outros amigos da empresa estão a participar e a ver o trabalho que a Academia faz. A Academia, nós somos um bocadinho limitados das ideias e custa-nos perceber a política da empresa, honestamente custa. E com esta parceria nós conseguimos falar convosco num diálogo absolutamente informal e ir percebendo onde é que estão os pontos principais pelos quais as empresas se regem. E isto é muito importante. Portanto, permitiu derrubar barreiras históricas, permitiu também que, e vai permitir que as prioridades nossas da Academia e vossas da empresa sejam ajustadas num outro limite, não tanto nós no nosso quintal e vocês no vosso quintal. Portanto, agora há um quintal comum e é para esse que nós devemos trabalhar. Bem, quanto à minha parte, eu acho que o projeto é estruturante para nós, para boticas, essencialmente por duas coisas. Essencialmente porque o projeto visa também a economia local. Nós trabalhamos com empresas locais, ou seja, todo o projeto a nível da gestão e ordenamento no Conselho de Boticas é realizado por empresas locais. Isto vai permitir a criação de novos postos de trabalho, essencialmente, e principalmente num território de baixa densidade, como é o nosso, ou seja, nós infelizmente somos um território de muito baixa densidade e ao estarmos a criar postos de trabalho, estamos a fixar a população, a atrair novas pessoas para o território e isso é essencial para nós. Essencialmente é isso. Bom, a minha mensagem vai aqui um bocadinho ao encontro da Margarida, que é, efetivamente, a sustentabilidade só é possível com parcerias externas, mas também internas. Portanto, nós temos criado parcerias dentro da nossa empresa, portanto, com as outras áreas de negócio. E temos várias pessoas envolvidas e, acho eu, muito motivadas com o evoluir deste projeto. E, de facto, acho que é assim que todos deveríamos de avançar em todos os projetos para conseguirmos dar um futuro aos nossos filhos e aos nossos netos, que está um bocado perliquitante a coisa. Mas, acima de tudo, eu acho que a mensagem é esta. Eu não sei que mensagem vou deixar, mas há uma mensagem que eu gostaria de lançar, um repto que eu lanço sempre nestas conversas que vamos tendo. Se a sociedade está disposta a pagar, e o termo é mesmo pagar, a sustentabilidade de territórios como os nossos. Porque vamos ser claros, este projeto é um projeto de economia, é um projeto de ambiente, mas o território é mais do que isso, é mais do que este projeto
E, portanto, o interior, eu ando a dizer isto há 25 anos, o interior daqui por 10 anos não tem lá ninguém. E isto, eu digo isto com toda a clareza, já tive a oportunidade de dizer a vários governantes e vou continuar a dizer, o interior daqui por 10 anos não tem lá ninguém, entre aspas. Portanto, este pacto que a sociedade tem que fazer com os territórios do interior é um pacto de desenvolvimento, de sustentabilidade e tem que pagar serviços. E tem que pagar serviços que não são serviços, portanto, têm que ser remunerados serviços como a natureza. O Dr. Guilherme falou aqui no Património Agrícola Mundial, nós somos Património Agrícola Mundial, somos o território do Barroso, é o único território do país que é Património Agrícola Mundial. Na Europa penso que há 4 ou 5 regiões também como a nossa, e portanto isso tem que se pagar. As pessoas gostam de lá ir ver os animais, andar a passar na serra. Ainda hoje está lá o Porto Canal a filmar as nossas cabras sapadoras. Nós tivemos também um projeto de cabras sapadoras, foi o maior projeto também do país. Nós temos a mania de dizer que é tudo qual o maior do país lá em cima, mas foi de facto o maior projeto do país. O nosso agrupamento de Portões é o maior agrupamento do país, com 14 mil hectares. Portanto, porquê é que eu estou a dizer isto? Porque nós vemos as coisas de uma maneira global, não andamos com capelinha de uma aldeia ou de uma freguesia. O Conselho lá é gerido, como eu disse há um pouco, de uma maneira integrada. E isso penso que é uma mais-valia para nós. E está. Portanto, era esse de facto, o pacto, o repto que eu deixaria é a sociedade está disposta digamos assim, a sustentar esses territórios. Nós já há 10 anos ou mais que nos instala um jovem agricultor. Isto não pode... eu não queria utilizar palavras muito duras, mas só gente que não pensa, para não dizer que são mente captos, é que não consegue perceber que aqueles territórios, se não tiverem gente nova, e se nós não conseguimos atrair gente nova, aquilo acaba. Como eu, que já estou velho, por isso é que só quero gente nova na minha cooperativa, tem todos lá, pai, 25 anos, acho que ninguém tem mais de 25 anos, portanto, o mais velho sou eu, e portanto, eu digo isto às vezes, mas custa-me estar a assistir ao declínio daqueles territórios, e estas empresas são de facto aquela alavanca necessária, além das políticas públicas que deviam ser dirigidas aos territórios e que não são. Parece que agora finalmente começa-se a perceber que aquilo que é necessário, que aqueles territórios têm que existir, mas vamos ver como é que aquilo corre, mas deixaria de facto esse repto, que é o pacto que temos que fazer todos da sociedade, e lançar esse repto à sociedade civil, se elas estão dispostas ou não a sustentar esses territórios. E se não continuam a ver os agricultores e a agricultura como malfeitores e às vezes bandidos. As próprias, lembro-me do ministro, o ministro do Ambiente, que há pouco tempo deixou funções, um deles, que disse que as vacas que tínhamos que reduzir em 50% o efetivo. Quer dizer, há gente que não sabe nada do que diz, mas diz coisas. Portanto, nós queremos que estes territórios sejam sustentáveis, mas de uma maneira também racional. Na Sebargado, todos os dias procuramos produzir alimentos compostos que sejam sustentáveis, que sejam economicamente benéficos para o cliente, mas acima de tudo que promovam a saúde e o bem-estar dos animais que os consomem, né? Além disso, também procuramos sempre diminuir a pegada ecológica o mais possível no nosso processo de fabrico, desde a compra da matéria-prima até à ingestão do alimento pelo animal. E por isso também foi importante para nós termos conseguido a obtenção da certificação da norma 14001. E, obviamente, no seguimento desta filosofia de trabalho, para nós estaremos sempre disponíveis e comprometidos na produção de alimentos compostos que promovam, em termos, a proteção ambiental e a sustentabilidade, e nomeadamente através da utilização do biochar. Bom, eu vou-me somar um pouquinho tirando para casa, para a academia, mas diria que invertir em investigação, invertir, digamos, em desenvolvimento e invertir em futuro, com o qual eu creio que a aposta que se está fazendo pela Motengil e obviamente por outros setores que estamos aqui, que hoje tiveram a oportunidade de conversar, é sumamente importante. E
ressaltar que a inovação não vem da academia. Vos é que, como indústria, conhecedes as necessidades. Vos é que tendes que dizer-nos muitas vezes onde está o problema, onde estão as falhas, onde podedes otimizar. É dizer, a inovação vem de cada um a todos os níveis. E isso é uma cultura. Isso não é, ao final, a inovação não é uma coisa que se aprenda. É cultura que tem que ir ganhando-se pouco a pouco dentro de cada empresa e fortalecendo-se. E depois, obviamente, como não todos sabemos de todos, nadie sabe de todo, temos que tirar dos apoios da colaboração entre entidades para sumarem. Eu quedaria com isso. Não tinhades medo a falar com o vizinho, falar com a academia, falar com as empresas que podem ser aliadas e parceiras. E obviamente com as entidades públicas, que são uma parte importante de chegamento à sociedade. Obrigado. Só mais uma mensagem, lembrar-vos que o nosso território é um território minifúndio, onde grande parte, agora estou-vos a falar da propriedade privada, porque a floresta pertence às comunidades locais dos baldios e essas são propriedades enormes, 200 km quadrados, eu falo em km quadrados, eles falam em hectares, porque eu gosto mais do espaço. O quilómetro para mim é uma medida mais mensurável. Dizer-vos que temos dificuldades também em dizer às entidades governamentais que um agricultor no minifúndio é um herói, porque é diferente em todos os aspectos. Porque um indivíduo agricultor nas nossas zonas tem várias propriedades em vários sítios. Ou seja, anda a lavrar aqui um bocadinho, depois vai lavrar um bocadinho acolá, depois vai lavrar um bocadinho além. E, no entanto, é resiliente. Eu falo que eles são os comandos, se nos agricultores fosse o exército, os nossos agricultores eram os comandos, ou os fuzileiros, se calhar, das nossas forças agrícolas. E isso não é valorado. É assim, trata-se de igual maneira um hectare do Alentejo como um hectare do nosso património agrícola mundial e do nosso minifúndio. Eu estou a falar de minifúndio porquê? Porque às vezes quando se fala em natureza, em sustentabilidade ambiental, em ambiente, há determinado tipo de pessoas que pensam que não podemos tocar no ambiente. Ora, as paisagens têm que ser geridas. O ambiente precisa das pessoas. Porque só a intervenção das pessoas, com conta, peso e medida evidente, é que faz os nossos territórios, é que cuida do ambiente. Bem, nós vamos lá à nossa zona, vimos um mosaico de pastagens, nós chamamos lameiros, vimos um mosaico de centeio, vimos um mosaico de batata. É lindo, mas lá dentro está muito esforço. Ainda, braçal, embora esteja tudo mecanizado. E é por isso que, e agora, com as medidas que deixou de haver, os nossos agricultores estão, de certa maneira, desiludidos. O nosso agricultor precisa de fundos para o ajudar a manter-se naqueles territórios, porque é difícil uma agricultura baseada no minifúndio ser sustentável economicamente. Mas eles são necessários, porque senão o nosso território fica uma selva de silvas e de gestas e de uma coisa que é enorme. Não é? Precisamos das pessoas lá. E a vocês também precisam também de nos apoiar em todo o lado, compreender o que é que se passa no interior, por isso é que merece uma visita. As pessoas às vezes passam e dizem, ai que bonito, aqueles muros. Pois é, mas aqueles muros de pedra solta demoraram, se calhar, meses e meses a serem feitos. Alguém os fez. Houve ali intervenção humana, são bonitos. Protegem os terrenos da erosão, certo? Estamos a tratar do ambiente, mas houve uma intervenção humana. Não é? A intervenção humana, acho eu, que não é inimiga do ambiente e da sustentabilidade ambiental. Muito pelo contrário. É preciso saber gerir os territórios. É claro que a intervenção humana, como tudo, em todo lado, caso haja excessos, há complicações. E é essa mensagem que vos quero dizer do interior, que eu ia dizer profundo, mas não somos profundos, nós estamos no topo do mundo. Muito obrigado, visitem-nos. Agradecer aqui o nosso painel fantástico, que de facto demonstrou que só juntos é que conseguimos transformar, e aqui com uma região muito ativa e muito interessada aqui em transformar aqui a comunidade
alinhada connosco, que é o nosso propósito, valorizamos ativos para um futuro mais sustentável. E dizendo isto, agradeço a todos e...